Graça e paz a todos. Ai, meu Deus. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, graças a Deus. Irmãos, eu quero que você sinta bem à vontade, que você fique bem à vontade aí, que eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu comecei a não... essa palavra veio ao meu coração só a passagem e começou a mexer comigo, mas eu não entendia por quê. Até vinha a mensagem da Tainá, de domingo passado. E aí eu comecei a entender algumas coisas que o Senhor estava falando comigo já algumas semanas atrás. E eu fiquei ruminando só dentro de mim, sem ler a palavra, sem ler esse versículo, só pelo conhecimento que eu tinha. E quando eu fui pegar essa palavra, eu comecei a meditar e eu comecei a escrever várias coisas. E aí eu continuei entendendo por que o Senhor tinha dado essa mensagem para mim através da mensagem que a Tainá trouxe na semana passada. Porque, se você perceber, eu já falei todas as vezes que eu venho aqui, eu falo que o Senhor está querendo restauração. E semana passada foi uma palavra muito forte. Uma palavra de despertamento para nos impulsionar a viver o verdadeiro evangelho. A Tainá, ela colocou várias perguntas, ela questionou e fez a gente refletir várias coisas. Eu não sei como que está a sua vida depois dessa mensagem. Eu espero que esteja diferente. E eu quero trazer uma mensagem sobre Naamã, que está em 2 Reis, no capítulo 5, se você puder abrir aí comigo. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Se você encontrou, diga amor. E se você não encontrou, diga Cristo. Ninguém. Irmãos, a Tainá colocou 3 obstáculos que impedem a gente de ter um relacionamento com Deus na semana passada. Nós conversamos um pouco na célula, foi a mentira, foi a mentalidade profana e foi... Alguém lembra a terceira? Feridas, isso, desculpa, eu esqueci. Então, mentiras, feridas e a mentalidade profana que nos impedem de ter um relacionamento com Deus. E nessa nossa caminhada cristã, nós temos que viver vários processos na nossa vida. E o tema da minha mensagem é: Deus está no processo. Porque se você pegar essa mensagem, amém, glória a Deus, foi muito forte. E nós temos que viver isso. E vai ser um processo para a gente quebrar esses obstáculos na nossa vida. Vai ser um processo para que eu e você, a gente vai num relacionamento profundo. E de vez nós termos um relacionamento com Jesus, de conhecidos, de colegas ou de amigos, a gente verdadeiramente ter esse relacionamento de ser íntimos de Jesus. Então, eu vou ser ousada aqui de falar que é uma continuidade da mensagem da Tainá. Porque você identificou os obstáculos. Você identificou o nível que você está
E eu quero dar continuidade a isso. Porque nós vamos continuar sim falando sobre os níveis. Só que nível de processo você está? Nós entendemos que Deus está no processo. No processo de restauração da nossa vida, do casamento, da nossa família, da igreja, nos posicionando. Deus está no processo. Mas qual nível nós estamos? Qual a estação nós estamos? Porque senão não vai adiantar. Ah, Deus está aqui, beleza. Mas e aí, o que eu vou fazer? Se eu não sei aonde eu estou. Se eu não sei que nível de maturidade eu estou. E aí, se a gente entende e vê que Deus está no processo, nós precisamos diferenciar a nossa visão da visão de Deus. Porque a nossa visão é uma visão limitada. Eu não consigo enxergar depois dessa parede que está na minha frente. Ou eu só consigo ver até um certo ponto. Só que a visão de Deus, ela vai muito mais além da onde eu consigo enxergar. O propósito que Deus tem para mim e para você não é até onde você consegue enxergar. Porque a nossa visão é limitada. Então eu quero que você não comece mais a olhar com os seus próprios olhos, com os seus olhos naturais. Você precisa olhar com os olhos de Deus. Você precisa ver com a visão de Deus. Porque senão, você vai viver sempre achando que Deus fala e Deus não cumpre. E olha só, para a gente dar início, eu não preciso abrir. Eu vou ler 2 versículos aqui rapidinho. Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Olha só, aqui está falando, nossa visão vai até um lugar. Por quê? É até onde a gente planeja. Só que não adianta só a gente planejar. Quem faz é quem? Deus. Deus determina os nossos passos. Ele que vai dar direção para você. Através desse relacionamento que Ele tem chamado eu e você. Através desse relacionamento íntimo com Jesus. E aí, Provérbios 19, 21. Que diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quantas vezes você já se pegou fazendo vários planos? Vários projetos, você tem vários sonhos. Só que a Bíblia está falando, nós temos vários sonhos, projetos, planos. Só que quem que vai prevalecer o propósito? Do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós não conseguimos mudar o nosso amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus. E aí, falando de Naamã, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, aqui, eu vou dar um panorama rapidinho para vocês. Naamã, ele tinha lepra. Para quem não sabe o que é lepra, eu vou explicar. Uma curiosidade que eu fui pesquisando, e diz assim que para os hebreus, a lepra, ela era uma pele, às vezes, cheia de manchas ou escamosas, parecendo escamas de peixe. Quando você passa, você sente aquilo áspero, escamoso. Então, para o hebreu, a lepra era essa pele escamosa. Só que, para os hebreus, essa escama, essa pele escamosa, essa pele ferida, cheios de ferida, ela não estava a cunho dos médicos curar. Não existia cura medicinal naquela época. Não estava a encargo dos médicos fazer isso, mas estava em cargo dos sacerdotes. Era responsabilidade dos sacerdotes cuidar das pessoas que estavam com lepra.
E aí, a lepra em si, essas manchas na pele, essas feridas, ela era uma evidência de um pecado, tanto da carne, que era externa, como também evidência de uma corrupção no espírito, na alma. Então, se você pega Naamã, então ele tem essas feridas na pele. Era uma evidência que ele estava com feridas na pele, que era óbvio, mas também interna. E quantos de nós, muitas vezes, temos não somente feridas externas, mas também internas? Quantos de nós temos lepras dentro de nós, que passa ano após anos e a gente deixa aquela lepra escondida? Aquela ferida, aquela mágoa, aquele sentimento de rancor que te aprisiona. Então eu vou ler a Bíblia agora. Essa foi a minha introdução. Segunda Reis, capítulo 5, verso 1 diz: Naamã era comandante do exército da Síria. Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Olha só, Naamã, ele não era hebreu. Naamã, ele era do exército do rei da Síria. Naamã não era do povo de Deus. Só que quem deu vitória para Naamã? Deixa eu achar aqui. É que aqui está tudo maiúsculo. Mas se você vê na Bíblia, a primeira palavra Senhor está em tudo minúsculo, que era o rei. E nesse segundo Senhor, que é esse aqui, é o Deus. Deus dos exércitos, o Deus Altíssimo. Jeová, em algumas versões, vai dizer. E quem que deu a vitória a Naamã? Foi Deus. Olha Deus nesse processo de Naamã. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Olha só, nesse processo, Naamã estava numa guerra, Naamã estava numa luta, e a Bíblia diz que depois dessa vitória que o Senhor deu para ele, ele ficou leproso. Depois de uma conquista, Naamã ficou doente. Naamã começou a ficar excluído da sociedade. Porém, não ficou excluído do cargo que ele tinha ali no comando do rei. E aí, nessa guerra, o Senhor, o exército sírio pegou uma menina hebreia para trabalhar junto do rei da Síria, junto ali com a família de Naamã. E aí, a menina vai e fala: por que ele não vai e fala com o profeta que ele vai ser curado? Ela deu a certeza que ele seria curado. Ela não falou, talvez ele seja curado. E esse é o primeiro ponto, e é o primeiro nível desse processo para você identificar. Faço do meu jeito. A menina falou, vai falar com o profeta. E aí no verso 7. Coloca aí no verso 7, tá, por favor. Quando a menina disse para Naamã falar com o profeta. E aí Naamã foi lá. Quando o rei foi lá para Israel e foi falar com o rei. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta que Naamã tinha dado, rasgou as suas roupas em sinal de medo
e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este me envie a mim um homem, para que eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Olha só, nesse texto, o rei de Israel, o rei Jorão, começou a ficar desesperado. Quem sou eu para curar Naamã? Eu não sou Deus para curar. Eu não tenho poder de dar vida e nem de dar morte, eu não tenho poder de nada. Esse rei, o rei da Síria, está querendo arrumar briga comigo. Quer arrumar treta comigo. E aí, eu quero colocar agora na sua vida e na minha. Quantas vezes você, algum homem, alguma mulher de Deus, os seus pastores, o seu líder, alguém da sua família, uma autoridade na sua família, na sua vida, fala para você, dá uma direção para você e você fala: eu vou fazer do meu jeito. A menina falou que era para ele falar com o profeta. Não foi falar com o rei. E Naamã foi o quê? Foi falar com o rei. Naamã, de vez ele fala: não, rei, eu vim aqui porque eu estou procurando um profeta que está aqui em Samaria, porque eu sei que ele vai me curar, porque eu estou com lepra, e ele contasse. Mas não, ele só falou que, tô a carta, eu preciso ser curado. Se vira. Então, será que você está nesse nível? Nesse nível desse processo, dessa caminhada? De que as pessoas têm dado direção para você, a pessoa está dando conselho, você sabe o que a Bíblia diz, e você fala: eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou seguir a palavra da Hebreia. Eu não vou seguir a palavra do povo de Deus. Eu não vou seguir a palavra que a igreja está falando para mim. Eu vou seguir o que eu quero. A vida é minha. O casamento é meu. Quem pensa que o pastor é para falar isso para mim? Quem meu pai acha que é para instruir, para mandar em mim? Será que você está nesse nível de que você sabe tudo? E você está com um coração tão ferido, tão duro, endurecido, que você não consegue receber conselhos de outros. Você não consegue receber confronto de outras pessoas. Você recebe tapinha nas costas, tá tudo jóia. Mas quando é para mostrar o seu pecado, você não quer. Quando é para mostrar o seu erro, você não quer. Você não quer dar o braço a torcer. O seu orgulho infla, a sua inteligência soberbece, e você fala: não. A vida é minha, eu vou fazer do meu jeito. Deus tem falado muito com a gente aqui. E quantas das vezes você já seguiu aquilo que ele falou aqui? Quantas palavras já foram pregadas aqui e quais delas você tem vivido? Irmão, não adianta, desculpa. Não adianta a gente sentar na cadeira e ficar aqui, não. Deus não chamou eu e você para ficar sentado numa cadeira e falando glória a Deus, aleluia aqui dentro. O pastor acabou de orar aqui que nós somos a resposta para a nação. Nós somos a resposta para os jovens que estão em prostituição, que estão no tráfico, que estão presos, que estão doentes nos hospitais. Nós somos a resposta. Você e eu, nós temos a cura. Nós temos a vacina, nós temos o antídoto, é o evangelho de Jesus, a morte e a ressurreição dele, que nos redime, que nos perdoa, que nos salva, que nos transforma. Só que nós ficamos sentados aqui, tá tudo bem, porque a minha vida tá boa, mas é a do meu próximo. Eu tenho um emprego, eu tenho um carro, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas e o seu próximo? E o seu irmão do lado? Será que ele tem tudo isso? Ou você está fazendo do seu jeito? Ou quantas vezes Deus já deu uma palavra para você, uma promessa, o Senhor usou alguém ou revelou para você mesmo, falando que você ia voar, que você ia vencer, que você ia ganhar a Moreira César, que você ia ganhar alguma promessa.
Deus ia restaurar algo, Deus ia usar você de alguma forma. Só que você já se posicionou nisso? O que você está fazendo para que essa palavra se cumpra? E tudo isso, irmãos, que eu estou falando aqui, eu falei para mim. E essa palavra está umas 3 semanas no meu coração. Porque eu comecei a me questionar. O que eu estou fazendo? Eu já recebi várias promessas, várias palavras proféticas sobre a minha vida. E Deus foi me lembrando de tudo, irmão, de tudo. Desde 2015 que eu me converti. E eu comecei a me questionar o que eu estou plantando agora para eu viver a palavra que o Senhor decretou sobre mim. Vou dar um exemplo. Se Deus falar assim para você, você vai viajar para as nações, pregando meu evangelho, ganhando almas. Aí eu te pergunto, você sabe falar inglês? Porque como que você vai pregar o evangelho em outro país se nem o inglês você sabe? Ou, aliás, vou falar uma coisa que o Douglas Gonçalves falou. Irmão, você não sabe nem falar o português direito, você quer falar o inglês? A gente não sabe nem falar o português, a gente quer falar em línguas. Nós vai, a gente fomos. Ah, irmão. Até nisso a gente tem que ser exemplo. Aí a pessoa olha pra gente aqui com o microfone, ou numa cela, falando tudo errado. Falando as coisas da Bíblia errado. Como que a pessoa vai querer vir aqui? Como que a gente vai ser atração, atrair as pessoas? Eu não estou falando para você falar palavras difíceis, para você falar... Não. Fala o português básico. Se posiciona naquilo que Deus já deu para você. Para de querer fazer do seu jeito. Para de ser teimoso, para de ser teimosa. Para de deixar o seu coração endurecido, porque quem está perdendo não é o reino, é você. É você. Que Deus quer usar você, Deus quer transformar você, Deus quer prosperar a sua vida, mas você quer fazer do seu jeito. Entrega de uma vez por todas a sua vida. Entrega o seu coração, entrega o seu dinheiro, entrega tudo. Jesus morreu por você, Ele quer que você viva por Ele. E olha só, Naamã estava no mesmo caminho. Tinha uma menina dando um conselho para ele que daria certo e ele foi falar com o rei. E aí eu quero entrar agora no verso 10. Que vai ser o segundo nível desse processo. Agora fala assim para você mesmo. Deus está no processo. Deus está no processo que você está passando. Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja uma ferida emocional, eu não sei o que é. Às vezes você não tem sentido o Espírito Santo. Uma frieza espiritual, um desânimo, um rancor, uma birra, olhos maus, ouvidos, eu não sei, mas ele está no processo. Só que você precisa identificar onde você está. E o segundo nível, o primeiro foi eu faço, né, do meu jeito. O segundo é Deus faz do meu jeito. Será que você pode falar assim para mim, Ellen? Eu já passei disso. Eu já entreguei mesmo. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Só que você quer que Deus faça do seu jeito agora. Não é você, porque você sabe que do seu jeito não dá certo.
Mas você vai e coloca uma expectativa e dá uma receita para Deus. Ó Deus, faz desse jeito aqui, ó. E é o que Naamã fez. Verso 10. Eu vou ler aqui na NVI. Verso 10. Nisso, quando Naamã foi falar com o rei, Eliseu escutou. O profeta Eliseu escutou que Naamã estava falando com o rei. E ele falou assim: Naamã, vem aqui. Fala para Naamã ir lá na minha casa. Não foi Naamã que foi até Eliseu. Foi Eliseu que chamou Naamã. E aí, Naamã foi até a casa, pegou os seus carros, os seus cavalos e foi lá na casa de Eliseu. E no verso 10, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Agora, presta atenção aqui comigo. Naamã foi chamado por Eliseu. E aí, ele foi até a casa de Eliseu. Só que Eliseu não foi atender ele. Imagina que, vamos dizer assim, o pastor está aqui com a pastora e ele está esperando você. Ele chamou você aqui. Só que ele vai e fala assim: ô Ellen, fala pro fulano, pro irmão que chegou, que é para ele fazer isso, isso, isso e isso. Aí eu vou lá e falo: ó, o pastor pediu para você seguir isso, isso, isso e isso, tá bom? O que você ia achar, irmão? Fala aí alguém. O que você ia achar? Ia ser legal? Pô, o pastor me chamou aqui, nem me atendeu. Ele me chamou aqui na igreja e nem me atendeu. Que falta de educação. Que pastor arrogante. Que descaso. Eu saí da minha casa, moro lá em tal lugar e vim aqui. Irmãos, eu ia ficar pé da vida. Eu ia. Principalmente se fosse pastora. Tô brincando. E foi a mesma coisa que aconteceu com Naamã. Naamã foi chamado e Eliseu falou assim para o discípulo dele, Geazi. Geazi, vai lá falar para Naamã, para ele ir lá se lavar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado. Pode falar. Agora fala assim comigo, 7 vezes. Guarda esse número, irmão. Verso 11. Mas Naamã ficou indignado, com razão. E saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Eu tinha certeza que o Eliseu ia vir me receber. Que cara folgado. Tá se achando porque é um profeta. Tá se achando porque tem dom de Deus. Tá se achando porque tem cargo na igreja. Tá se achando. Olha Eliseu. Imagina Eliseu. Olha só o que Naamã falando. Eu achava que ele ia me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Ele também moveria a mão sobre o lugar afetado e ele me curaria. Olha Naamã falando o que Deus deveria fazer. Como Deus deveria curar ele. É o segundo nível. Deus faz do meu jeito. Naamã fala: por que o profeta não veio aqui me ver, me receber? Ele colocaria a mão sobre mim e Deus iria me curar. Invocaria o nome do Deus dele e ele me ia curar. Por que ele não fez isso? Naamã criou uma expectativa de como Deus deveria usar o profeta.
Quantas vezes eu e você criamos expectativas no modo pejorativo agora, de como Deus deveria fazer algo na nossa vida? Quantas vezes você cria planos, foi o que eu li lá em Provérbios. Você cria planos, você faz toda a engenhonha dentro da sua cabeça. Deus vai fazer assim, Deus vai me curar desse jeito, eu vou para a igreja hoje, Deus vai fazer isso, e Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais para sua casa. Deus, se a minha família não for restaurada, eu não vou mais dizimar. Deus, se eu não tiver um aumento, uma promoção, eu não vou mais ser fiel na sua casa. Quantas das vezes você coloca expectativas em Deus? E você coloca e fala, Deus tem que fazer dessa forma. Se Deus não fizer dessa forma, eu não vou ser fiel, eu não vou fazer isso, eu não vou perdoar, eu não vou não sei o quê. E quando nós colocamos isso, quando a gente coloca e planeja e dá uma receita, coloca Deus em um molde, a gente perde muitas oportunidades de viver o extraordinário de Deus. Porque nós imaginamos como Deus deveria fazer, só que Ele nunca e dificilmente Ele vai corresponder com essa imaginação que nós temos. Porque os planos dele são muito maiores do que os nossos. A nossa mente, a nossa visão é limitada. O que você está vendo hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, não é o que Deus decretou sobre você. Você está nesse processo. Você está se transformando. Ele está trabalhando na nossa vida. Ele está nos curando, nos restaurando, nos trazendo maturidade. Só que se eu colocar uma receita, um molde de como Deus deveria fazer, nós vamos negligenciar todas as oportunidades que Ele tem nos dado. De falar do amor dEle, de viver o amor dEle. De ter experiências extraordinárias no nosso secreto, com a nossa família, com os nossos filhos, no nosso casamento. Eu falo isso, irmãos, porque eu vivo muito isso hoje. E Deus me confrontou sobre isso. Eu criando coisas, Deus, como que o Senhor poderia fazer isso. Seja num relacionamento amoroso, no meu trabalho, qualquer coisa. Que eu não tenho hoje e eu quero ter. E eu fico imaginando como Deus poderia fazer. Quem sou eu? Quem é você? E olha só o que Naamã disse no verso 11. Naamã ficou indignado e ele disse: eu estava certo de que... Naamã tinha certeza de como Deus deveria fazer algo. Deixa eu ver como que está nessa versão. Eu pensava que ele... E quantas vezes você falou assim, nossa, eu achei que Deus ia fazer isso na minha vida. Nossa, eu achei que Deus ia usar o fulano para falar comigo. Nossa, eu achei que eu ia para o meu devocional hoje e ia acontecer algo e tal. Eu achei que eu ia falar com alguém e a pessoa ia fazer isso. Mas não foi. Olha só quantas frustrações isso vai gerar dentro de mim e dentro de você. A gente colocar uma receita em algo que é incerto, não tem como a gente controlar. E isso vai gerar, sim, feridas, como a Tainá disse. Porque nós colocamos e nós queremos controlar algo que não é do nosso controle. Porque quem determina o meu passo e o seu passo é o Senhor. Nós temos que confiar nele. Ele é o Deus soberano, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe porque nós estamos passando processos que às vezes é doloroso. Eu entendo, é mesmo. Porque eu também passo.
Às vezes nós queremos viver algo extraordinário aqui na igreja, nós queremos multiplicar milhares de células, nós queremos que você viva realmente o propósito de Deus. E eu não sei o pastor, mas eu já me perguntei, Deus, nós estamos quase 6 anos aqui. E parece que quanto mais a gente nada, mais morto na praia a gente fica. E eu já falei isso, irmãos. Eu tô cansada, Deus. Parece que quanto mais eu quero fazer, menos eu faço. Quanto mais eu quero ativar as pessoas, menos eu ativo. Quanto mais eu quero transferir algo para as pessoas, menos eu transfiro. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo esse processo que eu estou passando. Porque eu estou colocando uma expectativa no que Deus deveria fazer. Só que eu não sou Deus de Deus. Eu não sou o Deus de Deus. Eu não sou o Deus de Jesus. Não. Ele é o meu Deus. Ele que decreta. Não tem como a gente pegar o Criador e pegar a criatura e a criatura mandar no Criador. Não tem como o vaso falar para o oleiro o que ele deve fazer. O oleiro decide o que ele tem que fazer. O oleiro decide quando ele vai amassar. O oleiro decide quando ele vai tirar as pedras. O oleiro decide quando ele vai tapar as rachaduras. O oleiro sabe quando ele vai colocar você no fogo. Para você ficar endurecido. Para você ficar sólido. Para você ficar firme. Para realmente ele te colocar num lugar de destaque, ser a luz e ser o sal. E influenciar pessoas. Não é a criatura que manda no Criador. Então para de colocar o seu molde em Deus. Porque você é pequeno, Deus é grande. A nossa mentalidade é pequena. Deus é infinito. Você entende isso? Ele é infinito. Ele não se limita a nada. Ele não se limita às nossas dores, ele não se limita às nossas frustrações, às nossas feridas. Não, ele é soberano, ele é acima disso. O nome de Jesus está sobre todo nome. Aonde você vê doença, Jesus já está vendo cura. Aonde você está vendo incapacidade, ele está te vendo já em destaque, sendo transformado e vivendo o extraordinário dele. Então, para de colocar Deus no molde. Para de falar, eu estava certo de que Deus faria assim e assado. Deus não vai suprir uma expectativa sua e minha só por causa do nosso ego. Só para a gente se sentir mais amado. Só para a gente se sentir mais querido. Não. Os nossos planos são muito maiores, são grandes. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Terceiro nível. No verso 12. A gente vai começar a ver um Naamã que ele achando que o profeta ia fazer algo, e aí ele percebe que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E o terceiro nível desse processo é perdidos no processo. Às vezes você pode identificar, Ellen, eu realmente não sei o que Deus está fazendo na minha vida. Ellen, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Eu não sei porque eu estou aqui. Eu não sei porque que eu vivo. Eu não sei porque eu estou nessa igreja. Eu não sei porque eu estou no Vale das Acácias. Eu não sei porque que eu moro aonde eu moro. Eu não sei porque que eu estou nessa família, Ellen. É porque você está perdido nesse processo que Deus tem te levado. E aí no verso 12, Naamã, ele começa a
reclamar, e é uma continuidade dele falar o que Deus deveria fazer. E aí Naamã continua dizendo assim: não são os rios Abama e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Por que Deus mandou eu ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes? Não tem rio muitos melhores do que esse? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Naamã começou a reclamar. Naamã começou a murmurar. E aí eu coloco: por que, Deus, nada acontece na minha vida? Deus, por que isso não muda na minha família? Deus, eu estou tantos anos dentro da igreja. Deus, eu estou tanto tempo fazendo o que o Senhor pede e nada acontece. Deus, eu não aguento mais viver nessa escassez. Deus, toda vez eu estou doente, eu estou enfermo. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo e nada acontece. É porque você está perdido. A boca fala do que está cheio o coração, certo? Dentro de você, você está sem propósito nenhum. Dentro de você, tem várias perguntas. E você tem procurado essas respostas em vários lugares. Em vários locais. Em várias pessoas. Nós cantamos aqui, Sinto Fluir. E o início da música fala que a gente procura em pessoas, a gente procura em coisas. Só que é só em Jesus que nós encontramos a resposta. Nós não precisamos de várias respostas, nós precisamos de uma. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é a resposta. Ele é a solução, ele é aquilo que nós precisamos. Não adianta a gente correr para o nosso marido, não adianta correr para a esposa, não adianta correr para a balada, não adianta correr para roupa, não adianta correr para nada, se você não tiver Jesus como o centro da sua vida. Não tem como. Você não colocar Cristo como fundamento da sua vida, como alicerce onde Ele é o caminho que você anda. Ele é a vida que você vive. Ele é a verdade que você fala. É só Jesus. Não tem como você viver nada diferente disso. Porque senão você vai entrar nessa vida e vai reclamar, e vai reclamar, e vai reclamar. E Deus não vai fazer uma obra incompleta na nossa vida. Porque nós estamos reclamando. Porque nós estamos questionando a Deus. Porque o propósito é do Senhor. Lembra que eu falei para você guardar quantas vezes Naamã ia mergulhar no rio? Quantas vezes? 7 vezes. E 7 vezes na Bíblia é um número da perfeição. 7 é o número da perfeição para Deus. 7 é o número da plenitude de Deus. E quando Deus está falando para eu e para você mergulhar nesse rio 7 vezes, é porque Ele quer nos levar a esse lugar de perfeição. Ele quer nos levar a um lugar que não somente a nossa pele vai ser curada, não somente aquilo que as pessoas veem vai ser curado, mas o nosso exterior e o nosso interior também. Deus é um Deus de perfeição. Ele não faz nada incompleto. Então você precisa entender que você precisa estar nesse 4º nível, que é desfrutando do processo. Você desfruta do processo. O processo está dolorido, mas você está dando tudo de si. Você está experimentando tudo do Senhor. Mesmo no meio das dores. Mesmo no meio das enfermidades. Mesmo no meio da escassez.
você está vivendo tudo dele. Porque o 7 é o número da perfeição. Você está na plenitude, você está completamente nele. No verso 13. Depois de Naamã murmurar, depois de eu e você questionar Deus, reclamar por irmão, reclamar para o marido, reclamar para o pastor, novamente a gente é confrontado. E Naamã é confrontado. E aí o verso 13 diz assim: mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Assim, Naamã, escutando isso, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Uau! Naamã precisaria de um chacoalhão. Naamã estava precisando. Por que você está reclamando? Por que você está colocando expectativas em algo que não vai condizer com o que Deus vai fazer? Para de ser teimoso, Naamã. Para de querer fazer do seu jeito. Mergulha. Deus não está falando algo fácil para você? Deus não está pedindo nada difícil. Deus só está pedindo para você permanecer nele. Deus está pedindo para você confiar tudo nele. Só. Tudo. Só. Confia tudo nele. Confia o seu casamento, confia o seu futuro, confia o seu presente, as suas incapacidades, confia nele. Entrega para ele. Tudo é dele. E mergulha 7 vezes. Imagina Naamã mergulhando. Uma. E olha para sua pele. Eu estou sujo ainda. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, está difícil permanecer. E aí, mergulha a segunda vez. Senhor, mas meu filho está rebelde ainda. Senhor, mas eu não estou conseguindo enxergar o seu propósito. Senhor, eu já estou fazendo isso que o Senhor me pediu. E o Senhor está falando, continua mergulhando, vai de novo. Não desista, eu estou aqui com você nesse processo. Não pare, mergulhe novamente. Senhor, mas está difícil. E o Senhor está falando, continua mergulhando. Você cantou que você sente o rio de Deus fluir, então mergulha nesse rio. Para de querer ter o controle da situação. Você não tem o controle de nada. É dele. Imagina Naamã continuando mergulhando e vendo as feridas, e vendo a lepra, e ele mergulhando, e ele vendo a incapacidade dele, e ele vendo a incredulidade dele, e ele vendo que ainda há mágoas, há rancor, o passado ainda tem aprisionado ele. O Espírito Santo aqui, na hora do último louvor, ele começou a falar algumas coisas para mim. E tem pessoas aqui, eu sou uma delas, que o passado ainda é uma lepra. Que os seus erros do passado continuam sendo feridas dentro de você. Continua sendo mágoas dentro de você. E eu sou uma delas, tá, irmãos? Eu estou falando de verdade. Tem pessoas, e eu sou mais uma delas, que o futuro te deixa com medo. E eu sou uma delas. O Senhor começou a falar ali comigo no último louvor. E eu sou uma delas, irmãos. Deus não mostrou as pessoas, mas Ele me mostrou e Ele pediu para eu falar. Esse rio, essas lepras, essas feridas, às vezes é o seu futuro
E você sabendo, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim daqui 1 ano, 2. Senhor, eu não sei como que vai ser o meu casamento daqui 1 ano, 2. Ou daqui amanhã, semana que vem. Senhor, eu tenho medo do meu futuro. E o passado, querido, se você não largar o seu passado, não tem como você ir para frente. Se você deixar o seu passado preso no seu pé, ele não vai te deixar andar. Você vai querer puxar, e você não vai conseguir viver o novo de Deus. Você não vai conseguir viver as promessas de Deus. Tem pessoas com um passado aprisionado em si. Às vezes, eu falei aqui na célula, às vezes palavras que foram decretadas sobre a sua vida e ainda te corroem. Às vezes as pessoas que não acreditaram em você, como a Julie falou aqui, dando testemunho na célula, que não acreditam em você, e ainda isso está cravado dentro de você. Eu não sei que lepra você tem. Eu sei as minhas lepras. Mas eu estou decidindo mergulhar nesse rio. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes até que eu seja curada completamente. Até que eu seja a imagem de Cristo na terra. Até que a minha mentalidade seja dele, o meu coração dele, os meus olhos, ouvidos e boca sejam dele. Não importa o que eu tenha que largar. Eu quero largar tudo por ele. Não importa o que eu tenha que largar. Eu quero dar tudo para ele. Porque ele deu tudo de si para mim. Ele deu tudo de si para você. Não importa o que seja. Ouça o Espírito Santo falando com a igreja. E mergulha 7 vezes. Você está mergulhando. Ellen, eu estou mergulhando na palavra. Ellen, eu estou fazendo jejum. Ellen, eu estou orando. Mas eu não estou vendo nada acontecendo. Eu vou falar para você, permanece. Continua mergulhando. Continua mergulhando. Lembra da visão de Ezequiel. Continua mergulhando, não deixa os rios somente nos seus tornozelos, não nos joelhos, não nos lombos, mas deixa esse rio e você mergulhando totalmente, até que você não tenha mais o controle da situação, até que você não tenha controle de si mais, mas o Espírito Santo te conduzindo, mas Deus te levando ao propósito dele. Eu não sei como que está a sua vida, mas eu quero falar para você que Deus não faz obras incompletas. A obra que Ele faz é completa. Ele não vai curar, Ele não curou Naamã, Ele não pediu para Naamã mergulhar 7 vezes, porque Deus queria ver ele sendo humilhado. Deus, além da cura da pele de Naamã, Deus estava quebrando o orgulho de Naamã, estava quebrando as feridas. Lembra que eu falei que a lepra era a corrupção na alma, no espírito? Deus estava quebrando isso, estava curando a alma, estava curando e trazendo vida ao espírito. Então, mesmo que as pessoas estão te elogiando, as pessoas estão falando algo bom de você, mas é só externamente. Só que dentro você sabe que tem lepra. Dentro você sabe que tem ferida. Que tem peles escamosas dentro de você. Pele ásperas que se alguém triscar vai arranhar a pessoa, vai ferir outras. Continua mergulhando. Continua mergulhando. Não desista. Você não nasceu para desistir. Para confirmar a pele de Naamã, Mateus 18, no verso 3,
Jesus fala assim para os discípulos: eu asseguro que não, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus fala que nós precisamos nos converter e nos tornar como crianças. Agora, irmão, como que é uma pele de uma criança? Tem espinha? Tem cravo? É áspera? É como? Limpa e lisa. Lisinha. E como que nós conseguimos isso? Nos convertendo de todo o nosso coração. Entregando e mergulhando tudo nele. E eu quero que você se coloque de pé. Naamã conseguiu viver esse milagre. Naamã conseguiu viver o que o Senhor tinha para ele. Porque eu não li aqui, mas depois que Naamã viu que ele foi curado, depois que Naamã viu que não havia mais lepra, não havia mais sujeira dentro dele, não havia mais nenhumas escamas, nada. Quando Naamã viu isso, olha só o que Naamã disse. Então Naamã, verso 15. Então Naamã e toda a comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Quando Naamã, ele viu o milagre, quando ele viu o agir de Deus nesse processo, Naamã voltou à casa de Deus. Voltou ao homem de Deus, desculpa. E aí, olha o que ele disse. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. A Síria era um povo que tinha vários deuses. A Síria era um povo que tinha Deus para tudo. Imagens, adoração ao próprio rei da Síria. E quando Naamã viu o milagre do Deus Altíssimo, quando ele viu o milagre de Deus, ele confessou e disse: agora eu sei que não existe nada que eu possa buscar, não existe nem nada que eu possa adorar, não existe nada que eu possa me apegar, a não ser o Deus de Israel. E a partir de hoje, juro, olha só, peraí, verso 17, disse Naamã: já que não aceitas os presentes, a menos, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Naamã se converteu. Naamã deixou todas as suas práticas do passado e se voltou ao único Deus e Senhor de todo o universo. Naamã se voltou a esse Deus. Naamã se voltou a Cristo. E disse: a minha vida é dele. Eu só vou adorar ele. Eu não sei que nível você está. Eu não sei se você está no processo de você quer fazer as coisas do seu jeito. Ou que você quer que Deus faça do seu jeito. Você fala o que Deus tem que fazer e Ele não faz. Você coloca expectativas onde é Deus quem faz e é Deus que determina os processos e os passos da sua vida. Eu não sei se você está num processo que você tem reclamado, que você não tem entendido aquilo que Deus tem feito na sua vida. Que às vezes você tem colocado culpas em outras pessoas. Ou você até mesmo tem se culpado. Mas eu quero incentivar você
Enquanto você está no processo, você tenha certeza que Deus está com você. Que o Espírito Santo que foi deixado por Jesus, o Espírito Santo no grego é parakletos, que significa estar ao lado. Ele está do seu lado. Você não está sozinho nesse processo. Deus está no processo com você. Só que eu quero incentivar você a desfrutar, mesmo com lepra, mesmo com feridas, mas você falar, não, eu vou desfrutar, eu vou viver esse processo que eu tenho que viver. Eu vou permanecer nesse processo porque eu sei que o meu galardão, que o meu prêmio, que o meu presente é muito maior daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo. E eu quero incentivar você a orar e confessar a sua lepra. Confessar as suas decepções. Aquilo que você, esse nível que você está. Fala para Ele. Abaixa a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Fala para Ele. Reconheça que Ele está nesse processo com você. Reconheça que Ele está do seu lado, porque Ele é o Paracletos. Ele está do seu lado, Ele está te consolando, Ele está te fortalecendo, Ele vai trazer entendimento. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro, Jesus, sobre os meus irmãos, sobre a minha vida. Pai, as famílias que estão me ouvindo, Pai, na sua casa, eu declaro, Espírito Santo, Pai, que eles possam receber e compreender que o Senhor está do lado deles, que o Senhor, como Paracletos, aquele que não nos deixe só, Pai, está do lado de cada um, trazendo proteção, trazendo refrigério, trazendo livramento, trazendo ensinamento, Pai, quebrando o nosso orgulho, quebrando, Senhor, a nossa incapacidade, trazendo a nós à tona, Pai, nos confrontando por inteiro, Jesus. Eu declaro isso sobre essa família que está me ouvindo, cada pai de família, mãe, filhos, Pai, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que nós, ó Pai, vamos decidir, Pai, andar pelo quarto nível desse processo, Jesus, não no nível de que nós queremos fazer tudo do nosso jeito, não, Pai, como o Senhor disse para aquela menina, que se nós iríamos ao profeta, nós seríamos curados. Nós declaramos, nós não queremos fazer do nosso jeito, Jesus. Nós tira as nossas mãos, Jesus. Tira, nos ensina, Senhor, a entregar, Pai, essa área que os irmãos estão pensando agora nas suas mãos. Pai, nos ajude a entregar aos seus pés, Jesus, isso. Nós não queremos mais nos meter, ó Pai, aonde nós não fomos chamados. Pai, eu declaro, Pai, que todas as expectativas falhas que nós temos e queremos limitar o Senhor nesse processo, Pai, nós entregamos ao Senhor. Pai, cada vida nós não queremos, ó Pai, ditar aquilo que o Senhor quer fazer, porque muitos são os planos dos homens, mas quem decreta, quem prevalece é o seu propósito, Pai. Nesse período, Pai, traga revelação, que os teus filhos não estejam mais perdidos, reclamando, murmurando, colocando a culpa no Adão, colocando a culpa na Eva, colocando a culpa no diabo. Não! A culpa não é de ninguém. Nós declaramos, Senhor, a revelação, discernimento, Pai, da onde cada um está, em nome de Jesus. Chega de desculpas, chega de culpa, chega de pesos, chega de fardo, Pai, nós declaramos, nós não estamos mais perdidos, porque nós fomos achados pelo Senhor. O Senhor nos viu, Pai, diante das trevas e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu decreto isso, Pai, e eu declaro sobre os teus filhos, eles, ó Pai, permanecendo e mergulhando 7 vezes mais, 7 vezes, 14, 21, 28, Pai, quantas vezes o Senhor mandar, que nós possamos permanecer em Ti, Jesus, que nós possamos confiar na Sua palavra, que é a verdade, que nós possamos confiar, ó Pai, que o agir do Senhor é muito maior. Aleluia, aleluia. Você pode adorar o Senhor no seu lugar, levanta a sua mão.